Eu até contei para vocês que eu estava em contato aqui com algumas instituições para entender de que maneira que elas veem esse movimento de aproximação com o MST para sugestões com o Plano Safra. E uma das instituições que eu consultei é a Confederação Nacional da Agricultura, que é essa instituição que prepara várias propostas todos os anos e as entrega ao governo para que ele possa acatá-las. Eles vão me dar um retorno ainda sobre a posição deles, mas eles acabaram me enviando uma outra informação que é bastante importante, que já está na nossa tarja. Há pouco, a Confederação Nacional da Agricultura acionou o Supremo Tribunal Federal contra a decisão do governo federal de importar arroz depois dos estragos provocados pela chuva no Rio Grande do Sul. O que a Confederação Nacional da Agricultura diz nesta ação? Que isso prejudicaria toda a cadeia. E traz um dado também que é relevante e que contradiz essa ação do governo federal, que é o seguinte: ela ressalta que 84% da área plantada do estado foi efetivamente colhida antes do início das chuvas e destaca que não existe o risco de desabastecimento. A entidade questiona a constitucionalidade das normas referentes ao tema, 2 medidas provisórias, 2 portarias interministeriais e uma resolução do Comitê Gestor da Câmara de Comércio Exterior. Como é que você vê essa ofensiva da CNA contra essa decisão do governo, hein, Nelson? Olha, Cine, faz a parte dela, a confederação está protegendo os seus filiados, os interessados aqui no território brasileiro. Mas a crítica é uma coisa, a inconstitucionalidade é outra. Porque eu não vejo, a princípio, nenhuma inconstitucionalidade em uma decisão do governo que pode ser certa ou errada, pode ser boa ou pode ser ruim, pode ser acertada ou não. No caso aí, eu acho que é uma decisão que é boa, há quem critique, mas que não há nenhuma inconstitucionalidade. É claro que a CNA pressiona também o governo por meio de uma ação judicial. Isso já é um método conhecido de muitas outras entidades. Pressiona com uma ação aqui e tenta negociar politicamente e institucionalmente de outro lado, enquanto corre essa pressão pela via judicial. Eu não acho que é inconstitucional. O que a Confederação Nacional da Agricultura me mandou e que ela traz nesse argumento da ação é o seguinte: que a importação, de acordo com a entidade, vai afetar uma cadeia produtiva com potencial de desestruturá-la, criando instabilidade de preços, prejudicando produtores locais de arroz, desconsiderando os grãos já colhidos e armazenados e ainda comprometendo as economias de produtores rurais que hoje já sofrem com a tragédia e com os impactos das enchentes. Você concorda, Segré? Concordo. Concordo também que não vejo inconstitucionalidade ir a pedir ao STF uma determinação de inconstitucionalidade como a determinação do governo do presidente Lula é meio jogar uma ação no lixo. Mas tudo bem, cada um tem que defender, provavelmente seja para intentar uma negociação. Mas sabe qual é o risco aí? O governo se antecipou. Não acho que tenha sido com má intenção. Não me parece que tenha sido com má intenção de dizer, como pode ter um desabastecimento, vou trazer arroz e vou importar. O problema é que quando é feita a tragédia, o que faz todo mundo? Vai ter escassez de água, vai comprar água. Isso aumenta a demanda de água, a oferta se mantém estável, o preço sobe. Mas quando a coisa fica mais estabilizada, pode correr o risco de que o preço estabilizado do arroz caia e aí prejudica o produtor. Prejudica aquele que já fez a colheita, já tem os seus custos. Sim. Previa um preço de venda e esse preço, por uma ação do governo, mesmo com uma boa intenção, provavelmente, esse preço cai. E aí, como é que fica? Quem vai devolver esse prejuízo para eles? É por conta desse seu argumento que a Confederação Nacional da Agricultura pede, então, entre outras medidas, a suspensão do primeiro leilão público da Companhia Nacional de Abastecimento, que foi realizado agora, que será realizado na quinta, para a compra do cereal importado e pede explicações ao governo sobre essa medida. Fábio Piper. Bom, é uma medida em defesa do produtor, que afinal de contas é filiado, faz parte da entidade, e contra o bolso da população. Veja, primeira coisa, a CNA até hoje não disse a nenhuma entidade que representa os produtores gaúchos se esses 84% que foram efetivamente colhidos, se eles estão a salvo. Uhum. Se tudo isso foi mantido armazenado e os armazéns ficaram aí imunes à ação trágica das enchentes. Minha primeira dúvida é essa. Segunda coisa, como é que vai ser o transporte disso? Qual vai ser a solução logística para o gargalo logístico ao qual o Rio Grande do Sul dramaticamente está enfrentando, né? A gente sabe das dificuldades.
Terceiro, me parece também que há uma bronca aí, né? Uma tentativa de retaliação contra o anúncio do governo de que os preços seriam lá de R$4 o quilo, tal. O preço realmente é baixo e de fato, com o preço mais baixo, obviamente, ele jogaria as cotações lá do Rio Grande do Sul, enfim, da produção gaúcha lá para baixo também. Então, aí sim, de fato, há uma questão que a gente pode contestar ou não se há uma intervenção no mercado, mas o fato é que o volume, uma oferta maior, certamente teria impacto no preço final. Mas eu também não vejo, do ponto de vista legal, constitucional, como é que isso poderia ser derrubado. Essa concorrência desleal que você trouxe no preço, Piperno, é um dos pontos trazidos aqui nesse documento da CNA, que traz o seguinte também. Além disso, embora o produtor rural gaúcho ainda esteja obrigado à certificação de conservação e armazenagem de arroz, bem como as exigências sanitárias do produto agrícola, o arroz vindo do exterior não se submeterá a tais exigências, condição facilitada essa que desequilibra a competição em favor do produto estrangeiro. Nelson. Tem um detalhe aí, Cine, que, se não me engano, a gente pode até checar, essa importação seria operada aqui no Brasil pela Conab, que é a Companhia Nacional... Que vai abrir um leilão. Exato. E aí, de alguma maneira, essa competição dos preços que o Segré nos ensinava há pouco, isso se relativiza, porque a Conab, ela armazena o alimento e ela é um ente estratégico do governo, porque à medida em que há muita procura, ela coloca mais produto no mercado. À medida em que há menos procura, ela mantém em armazém e não comercializa. Então, ela consegue equalizar, de alguma maneira, essa questão da oferta e da demanda. Então, eu acredito que, estando nas mãos da Conab, que tem essa função estratégica de equalizar a oferta dos alimentos, a gente teria a segurança de que, se em algum momento há muitos produtos nacionais no mercado à disposição, eles seguram em armazém aquele produto que foi importado e a gente não teria a queda brusca no preço, gerando prejuízo, portanto, aos gaúchos, aos produtores do Rio Grande do Sul. Arremate, Segré. Mais ou menos, porque tem validade. Vão acumular, vão guardar, e se chega perto da validade, vão fazer o quê? Aí o prejuízo é público, não é do produtor, né? Tudo bem, mas o prejuízo é de todo mundo. De todo mundo, exato. A gente pulveriza em 220 milhões e não na conta dos produtores gaúchos. Pode ser aquele quadro da virada do ano, comecinho desse ano, em que o preço foi lá em cima. Sim, mas um detalhe que a CNA está colocando, e está certo, se eu trago qualquer produto que tenha a ver com saúde animal, vegetal ou humana, eu tenho que ir ou Anvisa ou o mapa. E tenho que fazer o registro. Tenho que me colocar, primeiro, registrando a minha empresa, segundo, registrando o produto e terceiro, registrando a armazenagem. Se isso está liberado para outro, é concorrência desleal. A CNA está certa. Mas veja, Segré, isso provavelmente vai ser feito porque o Brasil já importa arroz toda hora. Então não é uma novidade para o Brasil e até onde eu sei, a Conab não vai agora, numa situação emergencial, relaxar esses procedimentos. O Brasil já importa mais ou menos 10% do que é consumido aqui. Então, ou seja, esses 10% que entram, provavelmente eles já são submetidos a tudo isso aí.